Numa tarde ensolarada numa pequena e pacata cidade brasileira, o sargento Dupont, um policial de meia-idade, patrulha com a confiança de um homem que se acredita intocável. O seu uniforme perfeitamente ajustado e a sua atitude rígida testemunham a sua longa carreira, mas também a sua arrogância e preconceitos arraigados. Dupont, um expatriado francês que mora neste canto do Brasil há anos, é conhecido por seus métodos brutais e julgamentos rápidos, especialmente quando se trata dos moradores negros da cidade. Enquanto ele vagueia pelas ruas de paralelepípedos, seu olhar recai sobre um homem negro vestido de maneira simples, caminhando calmamente por um bairro rico. Para Dupont não há dúvida, esse homem só pode estar fora do lugar. Sua mente imediatamente entra em alerta. Sem se preocupar em pensar ou fazer perguntas, ele acelera o passo para interceptar o estranho. O sol brilha alto no céu, mas a atmosfera fica imediatamente tensa, como se uma tempestade se aproximasse. O homem, um certo Joaquim, é na verdade um respeitado general da polícia, embora neste preciso momento esteja à paisana. Serviu seu país com honra durante décadas, mas para o sargento Dupont, neste momento, ele é acima de tudo culpado de existir num espaço que considera reservado aos ricos e poderosos. Joaquim, que se encontrava numa visita informal a este bairro para se encontrar com um antigo colega, não esperava ser confrontado com tamanha hostilidade. O olhar desdenhoso de Dupont cai sobre ele e, sem sequer uma palavra educada, ele o chama em tom seco e acusatório. Joaquim, surpreso mas tranquilo, tenta explicar que está ali por um assunto pessoal. No entanto, Dupont, alimentado pelos seus preconceitos, recusa-se a ouvi-lo, e a cena rapidamente se torna uma demonstração de autoridade abusiva. O homem, apesar da violência implícita da situação, permanece calmo e digno. Joaquim, na casa dos 50 anos, exala uma presença tranquila que contrasta fortemente com a crescente agressividade do sargento Dupont. Com as mãos levemente levantadas num gesto tranquilizador, ele tenta explicar: estou aqui para encontrar um colega, faço parte da polícia. Sua voz é calma, mas não chega a Dupont, cuja mente já está turva por seus preconceitos. O sargento não o escuta. Ele a interrompe, seu tom fica mais nítido. Onde estão seus papéis? Ele pergunta, seu olhar frio, quase desafiador. Joaquim se prepara para tirá-los do bolso, mas seus gestos comedidos são mal interpretados. Dupont, impaciente, aproxima-se repentinamente, interpretando isso como um sinal de resistência. Pare de desperdiçar meu tempo, grita Dupont. Sem dar chance a Joaquim de responder, ele o agarra pelo braço e o joga violentamente no chão. Joaquim cai no chão com um gemido abafado. Sob o choque da queda, ele permanece atordoado por alguns momentos, mas permanece calmo. Ao redor deles, os transeuntes começam a parar. O som de vozes e passos fica mais alto, formando um murmúrio indignado. Resistência a um agente. Dupont declara em voz alta com a intenção de justificar sua ação. Joaquim, com o rosto encostado no chão, sente o peso do joelho de Dupont nas costas, esmagando-o sem cerimônia. A dor física não é nada comparada à humilhação pública que ocorre diante da multidão, alguns deles reconhecendo aos poucos Joaquim, o general da polícia. Apesar da brutalidade e da humilhação pública, Joaquim permanece calmo. Ele não diz uma palavra mais alto que a outra, mas seus olhos, profundamente enraizados na dignidade, revelam dor misturada com determinação. Os murmúrios da multidão tornam-se mais insistentes, alguns finalmente reconhecendo Joaquim. No entanto, o sargento Dupont, cego pelo seu próprio orgulho, recusa-se a prestar atenção a estes sussurros e prossegue com a prisão sem suspeitar do erro monumental que está a cometer. Durante o trajeto até a delegacia, Dupont, sentado ao lado de Joaquim na viatura, permanece em silêncio. Joaquim, ainda calmo, finalmente quebra o silêncio perguntando gentilmente com voz calma: Sargento, você tem certeza do que está fazendo? A pergunta, feita sem animosidade, cria uma leve dúvida na mente de Dupont, mas ele rapidamente a descarta, orgulhoso demais para admitir que poderia estar errado. Ele responde secamente com o olhar fixo na estrada: estou fazendo o meu trabalho. Joaquim, sem insistir mais, contenta-se com um olhar silencioso, cheio de reflexão. Ao chegarem à delegacia, um colega de Dupont, um jovem policial inexperiente chamado Pereira, os espera na entrada. Pereira, ao ver Joaquim saindo do carro algemado, franze a testa. Algo não bate. Ele sabe que o general Joaquim é uma figura respeitada na comunidade e na aplicação da lei, mesmo que à paisana possa ser difícil reconhecê-lo. Ele hesita por um momento antes de chamar Dupont, um pouco desconfortável. Sargento, este homem, você tem certeza da identidade dele?
Dupont, irritado com a pergunta, respondeu abruptamente. Ele estava em um bairro onde não tinha nada para fazer, não queria cooperar. Isso foi o suficiente para detê-lo. Mas Pereira, mais atento às questões, lança um olhar preocupado para Joaquim, que permanece calmo apesar das algemas e da atitude do sargento. A dúvida cresceu na mente do jovem oficial. Momentos depois, o capitão da polícia, alertado por transeuntes e chamadas de várias testemunhas que reconheceram Joaquim, corre para a esquadra. Ao ver o general algemado, ficou branco de raiva e espanto. Ele corre em direção a Dupont com o rosto fechado. Você prendeu o general Joaquim? Perdeu a cabeça, Dupont? Sua voz, baixa mas estrondosa, faz tremer o ar da delegacia. Joaquim, ainda em silêncio, observa a cena com uma tranquilidade quase enigmática. Dupont, surpreso pela primeira vez, tenta gaguejar uma explicação, mas o capitão não lhe dá tempo para se justificar. Ele se aproxima de Joaquim e imediatamente pede desculpas, enquanto manda Pereira retirar as algemas. O sargento Dupont, agora congelado no lugar, sente uma onda de pânico crescendo dentro dele. O orgulho que o levou a cometer esse erro começa a ruir sob o peso das consequências que virão. Joaquim, livre das algemas, levanta-se lentamente, massageando os pulsos doloridos. Seu olhar recai sobre Dupont, mas ele não diz uma palavra. A gravidade da situação fala por si. O capitão, após expressar rapidamente seu pesar por Joaquim, volta-se para Dupont com um olhar gélido. Você não apenas humilhou um homem respeitável, mas também colocou em risco a reputação do nosso departamento. Disse ele com uma frieza que demonstrava toda a sua desaprovação. Não posso tolerar este tipo de comportamento na minha equipa. Dupont, vermelho de vergonha, gagueja algumas palavras, mas o capitão não lhe dá a oportunidade de se desculpar. Quero um relatório completo sobre o que aconteceu aqui e quero que seja feito imediatamente. Você está suspenso até novo aviso. É o mínimo que posso fazer depois do que você fez. A voz do capitão ecoa na delegacia, atraindo a atenção dos demais agentes. Alguns trocam olhares surpresos, outros sussurram, mas todos entendem que Dupont está em uma situação delicada. Joaquim, por sua vez, observa a cena com uma serenidade que contrasta com a tempestade de sentimentos que deve abalar a mente do sargento. Depois de a tensão diminuir, o capitão recorre a Joaquim. General, sinto muito pelo que aconteceu. Você merece coisa melhor do que isso. Vamos garantir que isso seja corrigido. Joaquim, ainda calmo, responde com voz serena. Entendo que erros acontecem, capitão, mas isso não deve servir de desculpa para abuso de poder. Todos devemos ser responsabilizados. Suas palavras imbuídas de sabedoria ressoam na delegacia, e alguns dos policiais presentes começam a tomar consciência das verdades que ele levanta. Pereira, emocionado com a dignidade de Joaquim, aproxima-se e estende a mão. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar, estou aqui. Joaquim aperta a mão do jovem oficial, reconhecendo seu apoio. Isso lhe dá alguma esperança de que as coisas possam mudar, mesmo dentro da força policial. Dupont, agora no centro de um escândalo e em risco de perder o emprego, vê o seu mundo desmoronar. As paredes da delegacia, geralmente imbuídas da rotina segura de seu trabalho, agora lhe parecem sufocantes. A raiva e a vergonha o consomem ao perceber o impacto de suas ações, não apenas em sua carreira, mas também em sua reputação, construída ao longo de anos de serviço. Em seu gabinete, o sargento sente o peso dos olhares acusatórios dos colegas. Os murmúrios na sala de descanso se intensificaram e ele pode ouvir as discussões ao seu redor. Como ele pôde fazer isso? Ele deve ter perdido a cabeça. As palavras o assombram, mas ele se afunda em sua arrogância, tentando se convencer de que estava simplesmente fazendo seu trabalho. O capitão, por outro lado, recorre a Joaquim, tentando restaurar alguma aparência de normalidade neste caos. Sinto muito por isso, disse ele, sua voz cheia de sinceridade. Vou garantir que a justiça seja feita. Joaquim, ainda calmo, responde, obrigado, capitão. Mas é imprescindível que isso não aconteça novamente. Vidas podem ser arruinadas por decisões precipitadas. As palavras de Joaquim pairam pesadamente no ar. O capitão percebe que este caso não se trata apenas da dignidade de um homem, mas levanta questões mais amplas sobre preconceitos sistêmicos e abuso de poder na aplicação da lei. Esta história ensina-nos que cada um de nós tem o poder de fazer ouvir a nossa voz, lutar contra a injustiça e promover a compreensão entre as pessoas. Também nos lembra da importância da redenção e da capacidade de evolução de cada pessoa. À medida que continuamos a navegar pelas complexidades da nossa sociedade, nunca esqueçamos que a mudança começa com consciência e empatia.
A jornada de Joaquim e Dupont é apenas um capítulo de uma história maior, a da nossa busca coletiva por um mundo mais justo e equitativo. Obrigado por acompanhar esta história. Se você gostou, não hesite em curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para descobrir outras histórias inspiradoras que destacam a força de vozes esquecidas.